E aí galera, estamos aí novamente e hoje daremos continuidade ao assunto de fonética e fonologia. Aí você vai olhar para o quadro e vai falar, encontros vocálicos, o que tem a ver? Calma que eu já vou te dizer. Mas antes de qualquer coisa, curta, compartilha, se inscreva, deixa o seu like, né? Me ajude na divulgação, que você vai estar me fazendo um grande favor e eu vou ser eternamente grata. Com certeza trarei e continuarei dando dicas da Aline, né? Que possam te ajudar, assim como tem me ajudado muito, ok? Então vamos ao assunto sem mais delongas, né? Encontros vocálicos. O que nós temos que entender? Na aula anterior, na parte de fonética e fonologia, eu falei que a palavra ela tem toda uma estruturação, né? Ela tem ali a vogal, a semivogal e a consoante. E dentro disso tem-se a formação das palavras, ok? Que ela se vem através do som e através da escrita, né? Que é a letra e o fonema, ok? Os encontros vocálicos é justamente essa junção, né? De uma vogal mais uma semivogal, né? Hoje em específico nós vamos falar sobre o ditongo, né? Vamos dar continuidade nas demais aulas falando sobre o ditongo e o hiato. Eita! Mas hoje em específico sobre o ditongo. E o que é o ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Aí você deve estar se perguntando, vogal mais semivogal? Lembra que eu falei que o I e o U, eles podem se comportar como semivogal? E eles são uma semivogal, né? Dependendo do contexto que a palavra esteja escrita. Então, o ditongo é justamente isso, o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Pera, Aline, eu não entendi o que é vogal. Vogal é A, E, O, ok? I e U são semivogais, são consideradas semivogais, ok? Volte lá na aula anterior que tem tudo lá mais explicadinho, né? Você vai conseguir entender melhor esse assunto e não vai ficar viajando, boiando. Show de bola? Né? E dentro do ditongo nós temos o ditongo crescente, que é quando a semivogal vem antes da vogal. Vou te dar um exemplo aqui. Quase. Perceba que você tem o U ali, né? E você tem o A. Você tem a semivogal U e você tem o A como vogal. Quase. Então você tem um ditongo crescente. Ok? Até aí? Entendido? Que bom. Agora você também tem dentro do ditongo o ditongo decrescente. Aí você vai falar, ditongo decrescente? Aline, peraí, o que é isso? É quando a vogal vem antes da semivogal. Ali, no primeiro exemplo, o U vem antes do A. Então você tem a semivogal vindo antes da vogal, ok? Aqui não, aqui você tem a vogal e depois você tem a semivogal. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Muito. Aí você fala, ué, muito? Mas o U não é semivogal? Não nesse contexto. Nesse contexto, o U desempenha papel de vogal e o I, ele está desempenhando o papel da semivogal. Aí você vai ficar, ops. É exatamente isso. Depende muito do contexto que a palavra esteja explicitada, ok? E também nós temos o ditongo oral. Pera, Aline, até então eu não sei o que é ditongo, mas até assistir essa aula agora eu entendi o que é ditongo. Pois é, simplesão, né? Facinho, facinho, facinho. E o ditongo oral é quando o ar sai apenas pela boca, quando você pronuncia a palavra diretamente sem você sentir que ele passa, né, as suas fossas narinas, no seu nariz, no caso. Eu dei um exemplo aqui da palavra caixa. Caixa. Você não fala caixa, você fala caixa. Então o som, percebe que o som, ele passa diretamente pela boca, ele não tem aquela intervenção do ar passando pelo nariz e sendo mais fechado. Então, esse é um exemplo da palavra caixa, da palavra vil, da palavra herói, entre outras palavras, né? Que o ditongo oral
é quando o som sai apenas pela boca. Muito simples, né? Agora vamos falar do ditongo nasal, ok? Anota aí no seu caderno, que isso com certeza vai cair na sua prova, vai cair no seu vestibular. Então, o ditongo nasal é aquele ditongo que o ar, ele sai pelas duas fossas nasais, né? Fossas nasais? É exatamente isso. Nós somos uma caixa de som, uma projeção, né? E de acordo com o ar, enfim, né? A nossa parte anatômica humana. Ele sai pelo nariz e ele sai pela boca. E o som, eles geralmente, não são todos, mas eles são mais fechados. Eu dei um exemplo aqui para vocês de mãe, põe, entre outras, né? Você percebe que se você falar lentamente mãe, você sente o ar saindo, passando pelo seu nariz e saindo pela boca. Então ele passa pelas duas. Você utiliza as duas formas, ok? E eu coloquei uma OBS aqui para vocês de e no final de frase, geralmente eles são considerados como ditongos nasais, ok? E no meiado das frases, no interior, eles são também considerados ditongos nasais, ok? Então, fica aí ligadão que vamos continuar falando desse assunto na próxima sobre o tritongo, sobre o hiato. Vamos dar continuidade, né, nesse assunto tão tranquilo, fácil e que muitas das vezes buga a sua cabeça pela maneira como às vezes é te ensinado e parece que é uma coisa absurda, mas não. É uma coisa simples e que você, assim como eu, né, vai ficar bisuradão. Show de bola? Ok? Então um abraço, até a próxima.